Fala galera, aqui é o Carlos Diamante, mais conhecido como Lalau. Hoje estou aqui para poder trazer uma novidade para o canal. A gente vai fazer uma collab com o Felipe Zambardino numa série de vídeos que vai funcionar de uma certa maneira, assim. Vai ser vídeos respostas, ou seja, eu vou postar um vídeo com um pensamento meu, com um tópico que eu quero conversar a respeito e vou desenvolver essa ideia no meu vídeo e aqui no canal do Tchanka. E lá no canal do Zamba ele vai assistir esse filme, esse vídeo, quer dizer, e vai dar a opinião dele fazendo um vídeo resposta. E assim a gente vai, toda semana. Cada semana vai ser uma pessoa trazendo a resposta, trazendo uma ideia nova, e a próxima semana vai ser a outra pessoa fazendo um vídeo resposta. E a ideia é fazer isso, você criar conversas e pensamentos, discussões, e vai ser de uma maneira bem assim, espontânea, né? Tanto eu, tanto o Zamba, a gente não tem ideia do que a pessoa vai falar no vídeo dele. A gente vai saber da mesma maneira que vocês vão estar sabendo. Ele vai estar postando, eu vou estar postando, aí nós vamos ficar sabendo o que vai ser o vídeo e a gente faz o vídeo resposta depois. Espero que vocês gostem. E hoje é o primeiro episódio, o primeiro vídeo dessa série. Fala, Zan, beleza, cara? Como é que estão as coisas aí? Hoje aqui, quarta-feira, dia 13 de agosto, de noite no Japão. E, cara, eu tava pensando uma coisa. Eu vi um vídeo na internet, a respeito de música que me fez me pensar um pouco, que fez me refletir um pouco a respeito, do Patins, cara. E esse vídeo, foi um vídeo a respeito de uma pessoa que estava ali tentando entender qual é a era musical que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Porque antigamente era muito fácil de você, eh, estipular, assim, qual música que está sendo predominante em cada era. E aquela era vira a era do pop, ou a era do disco, a era do underground. E, cara, e hoje em dia não existe mais isso, né? É totalmente eh, ausente de um gênero de música dominante que vai influenciar comportamento ou a roupa que você usa, né, a moda, e assim vai. Talvez tudo por causa do controle que a televisão, o rádio e os jornais, enfim, tinham no passado da distribuição, né, de que tipo de gênero que as pessoas iriam escutar naquele tempo. Eles não têm mais esse poder. Eles estão totalmente sem controle nenhum disso. Então, porque tudo mudou para a internet, tipo Spotify ou YouTube mesmo, que comanda esse tipo de distribuição de entretenimento para as pessoas. Então a gente não está tendo assim uma experiência coletiva mais igual a gente tinha antes. Hoje a gente tem uma experiência, vamos dizer, personalizada. Você acha o que você quiser na internet, através dos interesses que você tem de certa coisa, e você entra numa pesquisa e vai acabar escolhendo um tipo de música que você quer escutar, e aquele fica sendo sua música. Não vai ser você não vai ser influenciado por outros fatores, igual tinha no passado, igual era no passado, tão forte naquele tempo, igual hoje. Hoje em dia você não vai acontecer isso. E ele disse que questionou que qual seria o nome, né, disso, dessa era que nós estamos vivendo agora, que seria a era pós-gênero musical. Não existe mais igual eu disse, um gênero dominante que vai realmente influenciar na juventude ou nas pessoas daquela era. E, cara, isso é muito ligado com patins, porque você deve lembrar, né, quando a gente começou lá atrás, cara, a gente vinha numa evolução de comportamento e de roupa e de uso de roupa que era refletida, que vinha diretamente da música que a gente escutava. A música que estava do momento tinha refletir exatamente como você ia comportar, como você ia falar, como você se vestir. E aí você lembra, né, dos anos 90 lá, que era tipo uma parada mais underground, tinha o hardcore e o hip hop envolvido ali. Aí depois veio a era do rock and roll, o pessoal andava com calça mais apertada e foi evoluindo com o tempo. Mas eu acho que depois dos anos, sei lá, cara, 2005, 6 ou 10, até os anos 2010, você não consegue mais distinguir qual era de patins que a gente está vivendo.
eu acho que tem, assim, uma liberdade imensa de você se expressar. E tem coisa e eu acho que isso é bom e ruim, essa liberdade que a gente tem, né, de se expressar, sem criar, assim, sem você ter um rótulo, né, vamos dizer assim, por causa da música que você escuta, né. Eu tô falando a respeito do patins. Eu acho que tem a parte ruim e a parte boa disso. A parte boa seria que, como eu te estou dizendo aqui, você tem a liberdade total de você, se expressar no patins, usar o patins como uma expressão pessoal e de uma maneira que você não tem que ficar agarrado a um certo tipo de comportamento, a um certo tipo de vestimentas, a um certo tipo até mesmo linguagem que você vai usar na hora de comunicar, e principalmente também até às vezes você lidar com um certo tipo de pessoa, né. Então você tem a liberdade total de você ser, assim, mais, livre nessa parte de expressão, que é uma coisa ótima, que eu posso dizer também, porque no tempo a gente passou por um tempo mesmo no patins que ficou tudo muito padronizado, as pessoas tinham que andar de uma certa maneira, tinham que vestir de uma certa maneira, tinham que mandar manobra de uma certa maneira, só que ficou meio que forçado isso demais e acabou que empurrava as pessoas do patins, porque virou uma coisa muito fechada. Essa é essa parte, assim, boa da expressão, né. Agora a parte ruim, ao mesmo tempo, é que eu acho que nós, como patins, diferentemente do skate, nós temos que ter, assim, uma identidade visual, nós temos que trabalhar na nossa identidade visual bem mais, rigorosamente, né, como a gente já falou várias vezes aqui no Tchanka e até que esse assunto mesmo quem começou foi, o Fred lá um tempo atrás, trazendo a preocupação para isso, né, da gente trabalhar na parte, da identidade visual do patins, porque o skate já tem isso, você vê um cara em pé com skate na esquina ali segurando o skate, você sabe que o cara é skatista, sabe que ele vai qual que é a mentalidade, sabe qual tipo de tal música que ele vai, escutar, essa ideia de saber que se você olhar para uma pessoa, você consegue saber que tipo de comportamento ela tem só porque ela tá usando o skate, né, e tal. E cara, o patins não tem isso, mesmo talvez por causa das várias categorias e disciplinas que existem no patins, que são uma totalmente diferente da outra, que acaba fazendo com que a pessoa não tenha uma ideia de se você tiver com patins no pé, o que que você faz? Ah, é artístico, é slalom, é downhill, não tem uma ideia assim. Eh, e por causa disso, a gente teve que trabalhar fortemente no visual do Agreste para poder, a gente ter, assim, aquela identidade visual. A gente teve até a entrevista mesmo, não a gente, mas o Jump Street teve entrevista com a Andy Walton, a a a criadora da revista mais famosa de patins que teve, né, a Daily Bread, responsável aí por distribuir no mundo inteiro e passar, né, a cultura para o mundo inteiro. Ela mesma falou que eles tiveram lá atrás, nos anos 80 que batalhar nessa imagem de que eles não eram igual o resto do pessoal. Não tem como rotular, não tem como fazer, eles comportarem de uma certa forma, escutarem esse tipo de música, se vestirem dessa maneira. Eles tinham que batalhar na imagem dele para que eles venham e apresentem isso. Nós somos esse tipo de patinadores, nós fazemos coisas diferentes, estamos assim. E assim, com isso, ter mais empresa vindo, investindo, fazendo evento e tal, para poder ter eh, essa categoria. E surgiu a categoria Aggressive por causa desse, um dos motivos, né, dessa pressão, vamos dizer assim, que o pessoal lá no começo, não só a Andy Walton, mas lá no começo lá, dos anos 80 lá no meio dos anos 80 para os anos 90 empurrou nas marcas, né, para poder realmente mostrar que, o que a gente faz é uma coisa diferente. E se você não tem, assim, essa parte do gênero musical influenciando no patins, dessa maneira, acaba que a gente fica um pouco sem identidade. Que nós somos ligados diretamente com música ou com a moda de rua, vamos dizer assim, cultura de rua mesmo, né? É assim que o patins nasceu. E eu acho que é um pouco estranho a gente estar vivendo nessa era agora, eu posso dizer a mesma coisa, pós-estilo, né, uma era pós-estilo, onde não existe um estilo, dominante,
Não é ninguém, tem gente de calça larga, tem gente de calça apertada, tem gente que manda manobra baixada, tem gente que manda manobra em pé, tem gente que tal tipo de estilo ligado com tal tipo de música, outra pessoa tem um outro tipo de estilo com outra música. Era uma coisa muito espalhada e diversificada. E com isso faz você pensar um pouco, né, igual eu falei, que era que estamos vivendo agora e como é que as pessoas no futuro vão lembrar, já que não tem nada para poder se relacionar, né. Mais uma vez aqui eu trazendo, eu consigo relacionar exatamente um pouco ali dos começo dos anos 2000, final dos anos 90, meio dos anos 90, começo dos anos 90. Você consegue, assim, ver que tipo de influência as pessoas no patins estavam tendo naquele momento. Eu lembro exatamente como é, né, por causa daquilo que a gente conversou aqui no começo, a influência que eles tiveram influência coletiva, vamos dizer, né, naquele tempo. E não existe, então faz pensar, né, como é que o pessoal vai lembrar dessa era do patins daqui uns 10 anos, daqui mais uma década? A gente vai ser reconhecido como o quê? A década é uma coisa para poder se pensar.